Olá pessoal, já vamos começar a nossa terceira aula sobre o FireMonkey Button Raised Plan do material Design Light. Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius Braga e eu estou gravando esse vídeo em março de 2017. Essa é a nossa terceira aula sobre o botão FireMonkey MDL no material Design Light. Esse botão é o Raised Flat. Ele é um botão que a gente está falando dessas duas propriedades aqui, Raised Flat. Eu consegui resolver os problemas dele e estou liberando o componente por completo. O código fonte vai estar disponível lá no meu GitHub e eu consegui resolver todos os problemas iniciais dele, né? Depois dessa fase eu vou partir para os novos botões. Mas deixa eu rodar o software para ver como é que ficou, mostrar a vocês o código, ver como a aplicação tá funcionando. Vamos lá. Aqui a gente tem os dois botões, o botão FireMonkey Button e aqui a gente tem o MDL Button. Aqui ele segue exatamente os padrões de visualização do botão MDL da Google. Aqui a gente tem, quando sobrepõe ele, quando clica, ele dá esse efeito. O evento de clique está setado do mesmo jeito que o evento de clique aqui está setado. A gente tem o efeito Ripple para o botão, que é esse circular interno dentro do botão. A gente tem a cor padrão nele, a gente tem uma cor primária e a gente tem uma cor secundária que é chamada de Accent. A gente tem também o funcionamento dessas cores e de todos os efeitos para uma tonalidade clara, para um fundo claro. Então aqui está agora trabalhando com fundo branco. Ele assume também a cor da fonte como branca para padrão. O efeito é igual, como a escura. A gente tem o efeito Ripple também para ele. E a gente tem da mesma forma as cores Primary e Accent Color, as duas. O efeito está funcionando do mesmo jeito. A gente tem também o habilitar e desabilitar do botão, seja um ou outro. Vou ver aqui. Ele está funcionando de acordo com o esperado no projeto. Vamos ver aqui o código do botão para explicar a vocês como é que está funcionando aqui tudo. Essa aqui é a aplicação, né? Essa aplicação que a gente estava rodando. Ela agora, em vez de a gente ter como antes, a gente estava aqui com um layout, agora é um T-Control. Ele está organizado para a forma como deveria ser, descobrir como fazer para deixar tudo certinho. Aqui agora estão todas as propriedades publicadas do Object Inspector, que a gente não estava conseguindo fazer isso por causa do problema de inicialização, que eu descobri porque foi e vou mostrar a vocês. Mas aqui a gente tem as cores, a cor Accent Color, que é informada aqui. A gente tem os tipos de background, de tipo de background, a cor
do botão, se aqui é a cor padrão, se aqui é a cor primary ou a cor accent. Aqui o estilo do botão, no caso se é flat ou se é plano, é plane, né? E aqui são os tipos de botão, que podem ser vários tipos, né? Fab, Icon, Minifab e Riser, né? A gente está trabalhando esse Riser primeiro. Aqui flat ou plane. Aqui as cores, accent, color. Se a gente trocar aqui, ele já vai responder ali também. Cor padrão, aqui se o fundo é claro, se o fundo é escuro. Então ele está funcionando tudo de acordo com o esperado. A cor da fonte, ela vai mudar de acordo com a cor do background. A gente tem aqui também os eventos. A gente não tem um evento on click, né? A gente tem esse que aqui ele não entende como ele não entende uma lista de notify event como eventos, né? Ele entende como uma lista de objetos, e por isso que ele joga aqui na frente. Ele não entende isso aqui como uma lista de eventos e coloca nessa área aqui de eventos. Ele não faz isso, né? Aqui a gente tem também o efeito Ripple. Tá aqui a gente tem todas as informações aqui do objeto de texto. Mexer com texto, né? E é isso aí, um botão bem simples, né? Tá aqui e está funcionando bem direitinho. Vamos dar uma olhada no código dessa aplicação para ver como é que ficou. Então aqui a gente tem no evento create aqui mudou, mas não mudou necessariamente aqui, porque ele chama esse init button. No init button a gente estava colocando, tem esse chamado do init button que vem para cá, e aqui no init button a gente estava colocando todas as configurações que hoje estão aqui no Object Inspector. A gente colocava tudo isso aqui dentro, porque como a gente não tinha essas informações aqui publicadas, eu não tinha acesso por aqui. Então tudo que estava aqui saiu e veio para cá, e tudo é feito através do Object Inspector em vez de ser feito aqui, a não ser a atribuição do evento onClick. Como a gente trabalha especificamente nesse botão com multi-eventos, então a gente tem que adicionar esses eventos aqui dinamicamente, né? Aqui é o funcionamento do clique, né? Quando acontece o evento do clique, ele vem aqui e executa esse procedimento, que é o procedimento que foi informado aqui. Aqui entrou também esse controle do background, que a gente não tinha esse controle, passou a ser o clean e o dark. O enable não mudou, o ripple também não mudou, e o color change também não mudou, que a gente já tinha isso aqui na segunda aula, e isso aqui não mudou. Então tá tudo de acordo com o projeto, tudo caminhando direitinho. Vamos dar uma olhada agora aqui na interface. A interface, especificamente, a gente teve só a incorporação dessa propriedade relacionada ao background, que a gente também não tinha isso aqui, né? Então ficou aqui o background e ficou também os eventos do background, os métodos também do background. Então todo botão que vai implementar essa interface aqui, né, que no caso são todos os botões que a gente vai implementar, eles vão ter que ter esses métodos declarados, né?
e essas propriedades declaradas. Então, na chamada do sistema da gente, o que ele vai estar olhando são esses métodos aqui, o funcionamento interno deles não importa, cada um pode fazer até igual, mas isso vai ficar livre para ser programado dentro de cada botão. Agora vamos ver aqui os componentes, a classe wrapper, né? Que aqui esconde os botões, né? Está aqui declarado nessa unit, e a gente tem aqui uma mudança que eu fiz. Eu declarei essa classe aqui como sealed, quer dizer, ela tem essa primeira mudança, que a classe está declarada como sealed, então ela é uma classe final, ninguém vai poder fazer uma herança a partir daqui. Essa daqui ela é a última classe, não pode haver uma classe que herde dessa aqui. O sealed é exatamente isso, é uma classe final. E aqui a gente, em vez de estar herdando de ter layout, como a gente está fazendo antes, de forma errada, eu estou agora trabalhando com T-Control. Poderia ser layout, poderia, se fosse trabalhar com layout, né? Mas como não era a intenção, não era essa, o correto mesmo é a gente trabalhar com control, ou pode ser até outra classe dentro da hierarquia do FireMonkey que você ache mais interessante para trabalhar com o teu botão. Eu coloquei essa mais básica e acredito que seja a ideal. Aqui a gente tem não a mudança, mas tem aqui o nosso botão, né, que internamente não importa quem está sendo chamado aqui, né, mas esse campo aqui abre exatamente para a gente trabalhar com um objeto que implementa essa interface. Pode ser qualquer botão, pode ser qualquer classe que implemente essa interface, vai estar sendo trabalhada aqui dentro do nosso botãozinho. A gente tem também aqui todos esses campos declarados que antes a gente não tinha. A gente tinha esses aqui de cima, mas a gente não tinha esses aqui. Esses campos aqui, eles foram declarados por quê? Porque quando a gente faz uma alteração de um tipo de botão para outro, né, se a gente escolher mudar de um botão que é raised, né, e passar para um botão flat, um botão fab, por exemplo, ele vai precisar dessas informações para passar para um novo tipo de botão que está sendo instanciado internamente. Antes a gente não tinha isso, então ele apagava quando ele ia criar o outro botão, ele levava tudo zerado aqui no Object Inspector, ele ficava tudo vazio. Então aqui ele guarda essas informações. Quando é criado um novo botão, ele já passa automaticamente essas informações para o novo botão. Fica bem certinho dessa forma. Então essa foi a diferença que a gente trabalhou dentro dessa nova implementação. Aqui a gente já tinha os métodos, né, com exceção aqui do background, né, que a gente não tinha esses métodos aqui, né, relacionados no background. O resto a gente tinha praticamente todos eles. Esses métodos são métodos de guardar a informação e repassa a informação para a classe do frame, né, que é a classe que está implementada nessa unit aqui. Então, todos esses métodos são métodos da interface. Eu deixei claro aqui e quais interfaces eles fazem parte para ficar mais fácil, né, para você. Aqui nas propriedades também eu fiz a mesma coisa, né? Aqui tem a informação das interfaces aqui. Esses métodos aqui são necessários publicar, né? Porque na classe control eles não estão publicados.
Na classe que herda da tControl, então a gente tem que publicar isso aqui para que ele possa utilizar isso aqui. Se você não publicar essas propriedades aqui que você está querendo trabalhar, então ele não vai aparecer aqui, ele provavelmente vai aparecer um control solto no form, ele vai sempre aparecer na posição 00 do form de altura. Isso estava acontecendo comigo, mas depois que você publica essas informações, principalmente essa aqui, position, né, ela trabalha exatamente a posição do botão. Então se você não publicar ela, você não vai conseguir trabalhar essa posição, iniciando ou guardando essas informações através do form e do Object Inspector. Você não vai conseguir fazer isso. Então a gente tem que publicar essas informações aqui também. Aqui tem esse método novo, que é atualizar a informação do botão. O que é que esse método faz? Ele, a cada alteração do botão, se eu escolher mudar de um botão para outro, ele vai simplesmente passar as informações do botão anterior que estavam guardadas aqui nessas variáveis e vai passar para o botão novo que está sendo criado. Então, ele cria o novo botão e chama esse método para passar as informações para o novo botão. E as informações são as informações que estão guardadas nas variáveis que receberam essas informações aqui através do Object Inspector. Então as variáveis repassam para um novo botão que está sendo criado internamente e fazem com que ele já tenha essas informações. Eu, no caso aqui da fonte, eu forço essa fonte ela ter o estilo bold já como padrão. Aqui no Create também mudou, porque a gente tinha aqui nesse método um if aqui exatamente nessa inicialização do botão, porque a gente estava com um problema de inicialização. Então aquele if, que era um if de se tivesse em tempo de design ele não criasse o botão, fazia com que a gente utilizasse o botão, mas ele não estava sendo, a gente não podia publicar as informações do Object Inspector aqui, porque como ele não estava criado, se eu publicasse alguma coisa aqui, ele ia tentar passar essa informação para algo que não existia ainda e começava a estourar erro. Então depois que eu tirei a informação lá e pude publicar os métodos aqui, eu vou dizer a você como isso vai acontecer. Isso aqui nessa unit aqui do frame, né, que a gente fez o ajuste. Então só depois disso aí eu pude liberar essa parte aqui para ser utilizada já também em tempo de design. Destroy não mudou, aqui também não mudou. Você pode acompanhar essas informações aqui nas aulas anteriores. Aqui mudou esse método, que foi um método de inicialização do botão. Ele mudou, né? Então eu alterei aqui para, independentemente da cor, né, que a gente tinha uma parte aqui que dependia da cor, eu tirei aquilo. Aqui ficou só para se ele é raised e se o tipo é flat ou o tipo é plano. Então se ele é raised, se ele é flat, então essa fábrica aqui vai criar um objeto que implementa essa interface nossa que a gente trabalha com ela, para jogar para cá, para o nosso campo de botão. Então, quando for plano, que é o próximo botão que a gente vai trabalhar, então vai ter uma fábrica aqui específica que vai criar um botãozinho plano e vai jogar para essa variável também aqui, só que é uma outra classe de botão, uma outra classe
diferente dessa classe aqui, ele vai estar trabalhando aqui nessa área. Então aqui ficou para os outros tipos de botão também, fab e ícone, vão ter as suas fábricas também de acordo com ser flat ou plano. E aqui isso aqui se como a gente não tem os tipos ali especificados, então se ele escolher um tipo que não existe aqui para uma fábrica criar, então eu estou mandando aqui simplesmente ele criar do Raised Flat, que é o que a gente tem implementado até agora. Depois que ele cria um novo botão, o que é que ele faz? Ele vê se esse botão está realmente associado se essa esse campo aqui ele tem um objeto instanciado. Então ele vai atualizar as informações do botão. Então vai pegar todas as informações que estão aqui no Object Inspector, que foram guardadas naquelas variáveis, né, naqueles campos, e vão jogar para esse botão que foi instanciado aqui. Aqui estão todos os gets agora, né? Tô pegando as informações e devolvendo. Isso aqui vai ser exatamente o que está sendo lido aqui no Object Inspector. Aqui estão todos os gets e aqui todos os sets. Agora só que a diferença é que a gente está guardando essas informações em uma variável, um campo de classe, né? Que antes a gente não estava fazendo isso aqui. Não estava fazendo isso. Nesse caso aqui especificamente, eu estou fazendo essa comparação aqui. Eu estou recuperando a informação que estava antes da alteração do que vem aqui nessa variável. Eu estou guardando essa informação aqui nesse variável local. Eu estou alterando a informação, recebendo aqui essa e comparando. Poderia até comparar direto e fazer um else aqui, mas eu prefiro fazer assim. Vocês podem alterar ou ajustar para a forma que vocês preferem. Aqui, se essas informações são diferentes, então é um novo botão e ele inicializa esse novo botão, especificamente para esses dois métodos, né? Para esse estilo e para esse type, que é exatamente a mesma condição. Aqui a gente tem o trabalho com fonte, que eu estou forçando também da mesma forma essa fonte ser bold. E aqui estão todos os sets, né? Não tem mais mudança nenhuma da aula anterior para essa nossa aula de agora. Está tudo aqui. Está tudo aí. Vocês podem passar bem devagarzinho. Você pode ir dando pause no vídeo para ver essa implementação, estudar da forma como vocês preferem. Passando bem devagarzinho. Então, o método inteiro. A unit inteira. E agora vamos para a unit do botão. Aqui está o nosso botãozinho. A gente tem aqui o label dele. A gente tem um retângulo. Dentro desse retângulo aqui eu tenho um círculo. Nesse círculo eu tenho as animações. A animação do ripple, a animação do tamanho do círculo para ir aumentando e dando aquele efeito do ripple. Eu tenho aqui também a animação do clique. E eu tenho quando a gente coloca o mouse em cima do botão. Tem uma sombrazinha bem suave aqui também. O interessante para mostrar a vocês é esse clip children aqui. Se eu tirar esse clip children, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dizendo que essa janela aqui ela não fica incorporando os controles que estão
aqui dentro, então os controles ficam vazados. Eu vou tirar esse Clip Children e mostrar a vocês como é que funciona o software se eu tirar isso aqui, botar o efeito Ripple. Aí o efeito Ripple vai funcionar de forma diferente. Se eu aqui vou ligar o Ripple, olha como ele vai fazer agora. Ele não vai estar preso aqui dentro desse espaço do botão, né, do controle. Não, ele vai para fora e estoura fora, né? Tem uma coisa aqui com a cor branca, não dá para fazer porque não tem diferença, é só o mesmo círculo que está se expandindo, que está mudando a opacidade dele. Então, se eu tiro o Clip Children ali, então tira exatamente aquele efeito do Ripple. Eu coloco aqui o Clip Children de novo, então eu vou rodar ele aqui. Aqui quando eu botar o Ripple, ele já vai estar acontecendo dentro do botão. Então aqui ali já de interessante tem aquela informação que eu não tinha dado nas outras aulas, mas aproveitei para dar agora nessa aula do botão Raise It Flat. E aqui está o código, né? Essa parte aqui não mudou nada da aula anterior, a gente não tem nenhuma mudança. A mudança mais especial foi aqui no Create. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante aqui para falar para vocês. Então, aqui tá tudo de acordo com a interface. Ele tá pegando tudo direitinho. Aqui é exatamente quando se adiciona um evento, né? Isso aqui eu já falei na aula anterior, não vou precisar falar agora. De novo, essa explicação está lá. Aqui houve uma mudança nesse método, que foi exatamente esse trabalho aqui com a cor. Isso aqui estava fixo na aula anterior. E a partir de agora não, a gente tem um campo que controla essa cor primária, quer dizer, dependendo do background do botão, então isso é alterado também aqui. Aqui não mudou nada. Esse aqui é para configurar, esses métodos aqui são para configurar configuração para background claro, né? E aqui está limpo, né? Mas aqui está claro. Então ele está usando aqui a default cor como branca. Ele atualiza aqui os objetos com essa cor padrão. Ele coloca também a cor do círculo do Ripple padrão e ajusta os efeitos que vão estar a forma como os efeitos estão funcionando, a tonalidade desse efeito, né? Para uma cor, para preta é uma regra e para branca é outra regra. Vocês podem alterar isso aqui também de acordo com o gosto de vocês, mas aqui é exatamente onde fica essa informação, aqui para o fundo preto, e aqui ele executa tudo da mesma forma como estava sendo executado aqui em cima, né? No Create. Aqui é onde teve uma alteração muito relevante, que é exatamente são essas informações aqui. Do storage, que eu estou dizendo que esse objeto aqui que está instanciado, que é o nosso frame aqui,
ele não vai ser salvo no arquivo XFM, né? Eu até achei que fosse FMX, mas não é não. Lá no help do Delphi fala XFM. É nesse arquivo XFM que ele não está sendo salvo as informações. E aqui o controle que ele está bloqueado em tempo de design. Então, quando eu coloco essas duas informações aqui, né, ele passa a não ficar repetindo o controle na criação em tempo de desenvolvimento, em tempo de desenho. Então isso aqui, não só para essa técnica que é um trabalho com frame, mas se você for criar objeto mesmo dinâmico dentro de um outro componente, tem um componente que vai colocar botões dentro dele, por exemplo, você tem que colocar esse storage e esse locked aqui, storage de false, locked true. Então aqui eu coloquei isso para todos eles, né? Tá vendo aqui o retângulo, ele tá também com storage de false, locked true, label, storage de false, locked true, o círculo, storage de false, locked true. A diferença aqui especificamente desse esse high test está true, então ele está controlando essas informações aí. Aqui é o retângulo, ele está recebendo os cliques, né, aceitando o clique, por isso é que ele starta os eventos quando se clica nele, né? Então, é a única diferença entre eles, todos eles estão com hit test false, test false, né? Só esse aqui que está com hit test true. Essa é a informação que faz com que a gente consiga, foi como eu consegui publicar e depois disso trocar lá nessa classe aqui do nosso wrapper, trocar aqui para ficar tudo no publish, que ele estava no public, né? Eu peguei e coloquei aqui nesse publish e coloquei todas as propriedades aqui. A gente tinha antes isso aqui comentado, tudo isso no public. Estava funcionando assim. E aqui não teve nenhuma mudança. E esse aqui é exatamente o método que faz com que o botão se expanda, né? O botão não, desculpa, o círculo se expanda, né? O círculo vai crescendo e ele centraliza ajuste de posicionamento para o clique, né? Então onde a gente clica, ele sai expandindo o círculo naquele ponto onde a gente clicou. Isso aqui está explicado na primeira aula. E aqui todos os get e set, né, repassando para os componentes que precisam, né, as informações. Então tudo aqui não houve, acredito que aqui não tem nenhuma mudança relevante da aula passada que se tem que explicar, diferente do que a gente já tem lá. Aqui são os eventos, como funciona o multi-evento, né? Eu vou criar também um videozinho só para explicar como isso funciona, independentemente do nosso componente aqui. E aqui, deixa eu dar uma olhada mais nos outros métodos. No Ripple, só mudei aqui no Ripple quando ele aciona o efeito do Ripple. A única coisa que eu mudei foi isso aqui, foi para pegar o tamanho do controle, né? Aqui vai pegar o maior tamanho entre essas informações aqui do retângulo, vai pegar o maior tamanho, vai adicionar 20 aqui, e ele está pegando esse tamanho aqui e está colocando mais 20%.
sendo maior, né? Então ele vai, se o retângulo é desse tamanho aqui, né? Então quando ele for criar um círculo, ele vai criar um círculo maior do que simplesmente esse tamanho do retângulo aqui, né? Vai criar um círculo maior do que isso aqui. Vamos dizer que fosse 20, que era isso aqui, não, ele vai criar um que tenha 20% mais, né? Ele vai ter que criar um círculo maior. Então quando o ripple acontecer, ele vai acontecer assim, né? Dando um tamanho maior. Então tudo aqui já foi explicado nas outras aulas, né? Eu espero que vocês tenham gostado do componentezinho que a gente criou. Mas esse primeiro botão, vamos criar agora os outros botões e deixar tudo disponível para vocês. Deixem suas dúvidas e considerações aí nos comentários do nosso canal, para que eu possa acompanhar e ver se posso melhorar alguma coisa ainda mais nesses botões, deixar aí de acordo com o que vocês acham. Se vocês gostaram do vídeo ou dos vídeos, todos eles das aulas, então deixem um like de vocês lá no vídeo, que aí eu vou acompanhando essa quantidade de likes, sei se vocês estão gostando do projeto ou não. Se não gostarem do projeto, eu posso parar o projeto e partir para um outro projeto, né? Deixem o like de vocês e assinem o canal, né? Aqui embaixo, nessa área, você pode clicar no íconezinho do Marvin e nesse íconezinho do Marvin que fica mais ou menos aqui por baixo, nessa área aqui. Então você pode, clicando aí, você pode assinar o canal com facilidade, né? Então deixo o meu abraço para todos vocês, agradeço demais a paciência de vocês e um forte abraço para todos, fiquem com Deus, né? Vamos para o próximo vídeo agora. Um abraço, até logo.